Olá, quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o Brasil República. No vídeo anterior eu expliquei para vocês como foi que foi proclamada a República Brasileira. Expliquei tudinho, aquela linha do tempo da história do Brasil, que existe o Brasil Colônia, o Brasil Império, o Brasil República, e disse que agora nós iremos falar sobre o Brasil República, não é isso? Pois é, a grande diferença do Brasil República para a monarquia, que é a época que o Brasil era império, é que no Brasil Império eu tinha um rei, eu tinha um imperador. E agora no Brasil República eu vou ter presidentes, e esses presidentes vão ser escolhidos por meio de eleições. São essas eleições que eu quero explicar para vocês como é que vão funcionar nos primeiros tempos de Brasil República. Vamos lá aprender? Bom, na época das eleições do Brasil República, nós tínhamos dois grandes estados que se associavam para sempre conseguir eleger o candidato que eles queriam. Esses dois estados que se associavam eram São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo e Minas Gerais faziam sempre um acordo para juntando os seus votos, conseguirem eleger o presidente do Brasil. Essa associação, essa amizade entre São Paulo e Minas Gerais vai ficar conhecida como política do café com leite, que é justamente, novamente, a junção de São Paulo e Minas Gerais, do eleitorado, dos eleitores desses dois estados, que se uniam para conseguir eleger o presidente do Brasil, tá? Como eles eram estados muito grandes e muito populosos, a quantidade de votos deles juntas conseguia eleger o presidente. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil para a gente entender a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Digamos que vamos ter uma eleição na qual todos os quintos anos vão participar, os 3 quintos, A, B e C. Essa eleição é para eleger um líder da turma, tá? Só que aí o que acontece? O quinto ano A e o quinto ano B se unem para juntos votarem na mesma pessoa. Mas o quinto ano C quer outra pessoa, não quer a mesma pessoa do quinto ano A e do quinto ano B. Quem vocês acham que vai ganhar? A pessoa do quinto ano A e do quinto ano B, porque eles são em maior número. Era a mesma coisa que acontecia nas eleições do Brasil. Como São Paulo e Minas Gerais, além de terem bastante eleitores, também tinham influência sobre outros estados, eles conseguiam muito voto para a pessoa que eles queriam para presidente. E aí eles sempre alternavam. Uma hora Minas escolhia, outra hora São Paulo escolhia. Tá, só uma explicação que faltou nessa parte do café com leite. Por que a política do café com leite? Porque São Paulo era um grande produtor de café e Minas também era um grande produtor de café, mas de leite também. Leite e seus derivados, manteiga, queijo e tudo mais. Agora, nessa parte da aula, eu vou explicar para vocês como é que funcionava isso na prática. Como é que funcionava a questão do voto, como é que os candidatos conseguiam esses votos lá com a população de São Paulo e de Minas Gerais, como é que tudo funcionava, tá? Pois é, pessoal, e na hora de votar? Como é que São Paulo e Minas Gerais faziam com que as pessoas desses estados votassem no candidato que elas queriam? Bom, o primeiro passo de tudo era São Paulo e Minas Gerais decidirem quem ia ser o candidato. Aí pronto, o candidato era o João. Tá, decidido que era o João, eles iam acionar os coronéis, tá? Quem eram os coronéis? Os coronéis eram grandes fazendeiros, eles eram bem ricos e bem poderosos, e aí eles tinham uma relação bastante próxima com a população, com o povo mesmo. Então esses coronéis, eles entravam em contato com a população e pediam votos para a população no nome daquele candidato, né? Então, por exemplo, ele chegava lá com a Dona Maria, falava: Dona Maria, lembra quando eu consegui um emprego para o seu filho? Pois é, me agradeça votando no João, que é o candidato tal, número tal. Aí a Maria tinha que votar. Então, os coronéis, eles conseguiam o voto que eles queriam para aquele candidato por meio de uma troca de favores.
Tipo assim, ao longo da vida toda do coronel, ele era um grande homem, assim, naquela região, então ele sempre estava ajudando, então não tinha muita saída. E até mesmo nessa época, o voto era aberto, então você chegava lá e falava o seu voto. Não tinha muito como fugir, porque se você não votasse, o coronel ia saber. O nome desse voto era voto de cabresto, tá? Cabresto é o elemento usado para conduzir o burro. Então, era chamado de voto de burro, voto de cabresto. Era um voto que era dado em troca de favores. Então é isso, pessoal. Nessa época a política era feita dessa forma. Dois estados decidiam quem ia ser o presidente do Brasil, e aí para eles conseguirem isso, eles acionavam a rede de coronéis, de grandes fazendeiros que eram donos de grandes regiões e dominavam grande parte dos eleitores. E assim eles conseguiam eleger sempre os presidentes que eles queriam para o Brasil. E aí quando o presidente chegava lá, ele sempre mandava verbas para esses coronéis, sempre mandava verbas para aqueles que estavam envolvidos no esquema. Perfeito, pessoal? Então é isso. O nome dessa política em que os coronéis forçavam as pessoas a votar no candidato deles era chamado de coronelismo. E o nome do voto que a pessoa dava em troca dos favores era chamado de voto de cabresto. Então por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula.